Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Mandar um cheiro para minha mãe, que estava aqui no WhatsApp perguntando: cadê que não estou vendo você ainda? Minha mãe está lá na Bahia. Mãe, estou aqui agora, a senhora está vendo. Muito obrigado. Gente, muito bom estar aqui com vocês. É sempre muito massa poder participar de um culto com gente tão preciosa, né? E como eu gosto sempre de falar, nessas viagens, nessas idas e vindas que a gente vai tendo aí no caminho ministerial, é muito bom saber que onde a gente chega, a gente pode encontrar um pouco da família de Jesus, que é muito maior do que os nossos olhos estão enxergando, né? Mesmo aqui a gente consegue sentir a vontade, porque a gente está entre irmãos, a gente está em casa. E isso é muito bom, isso é muito positivo. E isso é fruto da graça de Deus também. Falar sobre juventude, ou falar com a juventude, é sempre interessante, porque o mundo conhece os jovens pelo impacto que eles causam, né? Geralmente a juventude da juventude é esperado um movimento de revolução, sempre. E se a gente olhar nas histórias aí, se a gente for lá na década de 80, 70, a gente vai ver como é que os jovens fizeram surgir movimentos que revolucionaram muita coisa na sociedade como um todo. E dentro da igreja, existe uma expectativa também de que a juventude revolucione as coisas. Não é de hoje que as pessoas estão aí dizendo que esta geração vai fazer a diferença. E esta geração sempre aconteceu, e sempre foi esta geração. Porque tem uma expectativa de que a juventude faça uma história, alguma coisa, faça uma revolução. E eu acho muito interessante essa palavra, revolução, no sentido de uma mudança massiva em um sistema que está bem estabelecido já há um tempo. Então a gente tem, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um sistema político com um governo específico há muito tempo ali no poder. E aí surge um movimento no meio do povo que gera uma revolução, mudando esse sistema de governo e trazendo um outro tempo para uma nação em específico. É um exemplo de uma revolução, um movimento que acontece e tal. Olhando para a história do povo de Deus, a gente tem alguns movimentos que, claro, sem nenhum teor político aqui eu quero dizer, mas que a gente pode tratar como um movimento que tem uma pegada revolucionária, porque tenta trazer uma mudança a um sistema que está posto. Isso vai fazer sentido, eu espero, no decorrer da fala, tá? A ideia é a seguinte: pensar que estamos num mundo que tem um sistema de funcionamento. O texto bíblico que Paulo escreve aos Efésios, por exemplo, vai dizer que o mundo é governado, por exemplo, por principados e potestades das trevas. O texto bíblico vai falar que o mundo jaz no maligno. O texto bíblico vai falar que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. O texto bíblico vai dizer que a criação inteira geme como em dores de parto, por conta também do pecado que aconteceu, e fez com que toda a natureza, toda a humanidade, toda a criação fosse deturpada. Dessa forma, o sistema do mundo que está estabelecido é um sistema caído, problemático. E o problema do mundo, portanto, não é outro, senão o pecado. O Senhor nos convida a participar de uma revolução, no entanto. O Senhor nos convida a participar de um movimento que não vai surgir desta geração. O Senhor nos convida a participar de um movimento que Ele mesmo iniciou há muito tempo. E que também já tem o seu fim contado. A sua vitória já está garantida. É um movimento de participar de uma guerra que o fim já foi dado e a vitória já foi alcançada. Mas ainda assim um movimento revolucionário que exige de mim e de você uma entrega muito especial. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Efésios, no capítulo 3. Efésios é uma carta que é conhecida como a carta da unidade. Olha só, muito apropriado para esse tema. Apesar de nossa divisa estar em João 17, faz muito sentido a gente parar para pensar o que é que Paulo escreveu aqui a essa igreja em Éfeso. E ele vai compartilhar uma coisa que eu acho assim, esse texto é extraordinário demais. Eu espero conseguir comunicar para vocês como que esse texto é extraordinário, porque todo mundo assim, tem que sair assim: meu Deus, que
texto extraordinário, é o meu objetivo aqui, tá? Porque esse texto é extraordinário, não tem condição. Paulo escreve aos Efésios preso. E quando ele escreve preso, a gente vê isso aqui no texto bíblico, lá, por exemplo, no capítulo 6, lá no finalzinho do capítulo 6, lá no versículo 20, ele vai dizer: agora estou preso em correntes, mas continua a anunciar essa mensagem. Então ele estava preso quando ele escreveu essa carta. No capítulo 1, ele vai escrever que ele ficou sabendo da igreja, como a igreja com fervente oração, com a unidade transbordante. Veja, lá no capítulo 1, no versículo 15, ele vai dizer: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixe de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Então, o que Paulo, vamos entender aqui nosso cenário. A gente tem um apóstolo Paulo, plantador de igrejas, enviado por Jesus a evangelizar o mundo conhecido, preso por pregar o evangelho, ficou sabendo de uma igreja específica lá na cidade de Éfeso, que era uma igreja vibrante, uma igreja cuja fé era anunciada, as pessoas falavam: rapaz, aquele povo ali é um povo que tem uma fé vibrante mesmo, contagiante. E mais do que isso, essa fé ainda é percebida pelo amor que os irmãos têm entre eles, e não só entre eles ali na comunidade, mas entre todo o povo santo. Paulo tinha então um interesse específico quando escreve essa carta. Ele gostaria que essa igreja desse um passo a mais, e entendesse um pouco mais fundo o que significa isso de fé vibrante, de amor transbordante. E ele estava preocupado para que a igreja não se esmorecesse, porque ele estava preso. Veja, imagina se você fica sabendo que o pastor que vocês amam tanto está preso por causa do evangelho. Isso vai causar uma tristeza, e a igreja estava triste por causa de Paulo, e triste porque obviamente eles poderiam também ser presos. Naquele tempo em que a igreja estava sendo perseguida, só por existir, as pessoas tinham medo, as pessoas estavam sendo presas, punidas, mortas por causa do evangelho. Paulo então tinha um objetivo: dizer para a igreja, vocês são incríveis, vocês são massa demais, eu estou muito feliz com vocês, e veja, eu estou preso, mas prestem atenção, há coisas muito maiores do que as cadeias que me prendem, e na verdade, eu estar preso faz o evangelho ser anunciado ainda mais longe. Então fiquem firmes, fiquem unidos ainda mais, porque nesse momento em que vocês podem ficar balançados com a tribulação que está vindo sobre mim, Paulo, esse é o momento que vocês precisam dar esse passo a mais, em direção à unidade e à fé fervente, uma fé vibrante. No texto que nós vamos ler, o texto em Efésios capítulo 3, a gente vai ler a partir do verso 8 até o verso 13, se puder ir pôr, vai ser massa. Eu vou ler a versão transformadora, a NVT, mas pode botar outra, tá tudo bem. É difícil a gente ligar a luz do negócio? Como é o nome disso? Do povo aí? Se for difícil, não precisa não, mas se for fácil, eu gostaria que ligasse, por favor, que eu não estou vendo o povo. Joia, obrigado. O texto diz assim, versículo 8 ao 13. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse... quê? Tá. E de explicar a todos esse segredo que Deus... Tá tudo bem? Tá, né? E de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Vamos orar mais uma vez? Deus, aqui está a sua palavra, Senhor,
e os nossos corações também estão aqui diante do Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor fira o nosso coração com a Tua palavra, Pai. Fale conosco, nos ajude a entender a Sua vontade, Pai. Nós estamos aqui porque precisamos de Ti, e falamos contigo porque sabemos que o Senhor nos ouve. Tenha misericórdia de nós. Amém. Então, como a gente entendeu, Paulo estava nesse cenário de prisão, preocupado para que a igreja se mantivesse perseverante. Mas em toda a carta a gente consegue ver pelo menos uma ou duas menções por capítulo sobre a unidade. Em toda a carta. Já que a gente está falando sobre sermos uma tarefa de casa para vocês é ler a carta aos Efésios inteira. Existem coisas extraordinárias aqui. E a gente começou falando de revolução, porque não há jeito mais revolucionário de abordar a respeito de comunidade e de comunhão, e de resistir a um mundo que está em trevas, do que o jeito que Paulo convida os irmãos a agir. Ele convida os irmãos a agir, pintando um cenário de guerra. No capítulo 6, por exemplo, a gente vê sobre uma armadura que as pessoas têm que usar. Eles convidam a usar a armadura espiritual, sobre uma guerra que existe espiritual. Ele mesmo está preso, então a gente está num cenário de guerra, seja prisões físicas, mas especialmente a guerra que era importante para Paulo anunciar, que era a guerra espiritual. Ainda assim, a estratégia que ele diz ser a estratégia fundamental é a estratégia da unidade. E a unidade não seria alcançada de outro jeito, ou melhor, não seria vivida de outro jeito, senão por meio da entrega total, autodoação, completa entrega de si mesmo ao outro. E isso era feito e era ilustrado por Paulo, quando ele também fala o tempo todo sobre o papel de uma experiência fantástica, que é a existência de um Deus que é três. Então Paulo fala sobre a Trindade, e como que Deus, Pai, Filho e Espírito, operam, trabalham juntos, para alcançar o mesmo objetivo, porque os três são um. E da mesma forma como eles são um, a igreja é convidada a também se entregar. Por exemplo, no capítulo 5, a gente vai ver Paulo falando sobre a necessidade de se submeter uns aos outros. Sejam submissos uns aos outros. Ele fala isso antes, inclusive, de falar sobre o papel no casamento, da esposa ser submissa ao marido, e do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Antes ele falou sobre a submissão mútua, na verdade em corpo, em família, em unidade, agora de que fazemos parte da igreja, devemos na verdade nos doar, nos submeter uns aos outros. E a gente precisa olhar para esse texto, lembrar, por exemplo, de Paulo falando aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento, ou pensamento, ou atitude, que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação o fato de ser igual a Deus, antes se entregou, assumiu forma de homem, se esvaziou, se fez servo e serviu. Façam o mesmo, portanto, e em vez de se encher de orgulho, ocupem o lugar de vocês, de servos, assim como Cristo ocupou o lugar, que não era dele, já que ele era o único que é rei. Nesse texto, Paulo convida a igreja a não desistir, porque há muito a ser feito ainda, mas eles não conseguiriam fazer isso se eles fizessem isso sozinhos, e por isso era muito importante pintar alguns quadros. E a primeira coisa que eu preciso que a gente enxergue é sobre o papel da graça nisso. Lembra que eu falei que há muito tempo as pessoas vinham falando: essa geração vai fazer a revolução e o mundo vai ser impactado. Tem muita gente falando dessa geração há muito tempo. Existe, na verdade, um sentimento no coração de querer ser muito especial. Então a gente quer muito ser especial, e aí fala assim: não, essa geração vai impactar o mundo. Mas há muito tempo estão falando isso. O ponto não é que a gente não pode impactar o mundo. O ponto é que não há nada de especial na geração por si só. E isso é importante para a juventude também entender. Porque existe uma coisa chamada conflito geracional, em que a juventude se fecha e começa a achar que é melhor do que os outros da igreja, por exemplo. E isso dentro da juventude mesmo, os adolescentes que não se misturam com os jovens, e os jovens que pensam nas coisas para os jovens, não pensam para as pessoas mais velhas, e isso vai fechando as coisas, porque a juventude da igreja, é o movimento: jovens, escrevi porque vocês são fortes, então a gente que é forte,
não precisa de mais ninguém, e vamos impactar o mundo, porque esta geração vai fazer a diferença. Que bênção, eu espero muito que esta geração faça uma diferença no mundo. No entanto, é importante que a gente entenda que esta geração, ou qualquer outra geração, não fará diferença qualquer, por si só. Porque a diferença quem faz não é a nossa força. O que faz algum impacto real, transformacional, e que gere algum resultado de eternidade, não é nenhuma coisa que a gente possa fazer, por mais bonito que se pregue, por mais afinado que se cante, por mais decorada que seja uma festa. Nada disso no fundo importa, se a gente estiver preocupado apenas com a nossa própria força. A ideia então é entender que existe um mundo que jaz no maligno e que precisa ser impactado. Só que isso não é um plano que a gente está elaborando, é um plano muito anterior a nós. É um plano, na verdade, que pertence ao Senhor. Esta revolução de impacto do mundo, de restauração das coisas à forma como o Senhor Deus pensou, é uma revolução que é feita por graça, pela igreja e com ousadia. Vamos olhar o versículo 8 e 9 de novo? O texto diz assim: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Veja bem, Paulo está falando sobre um segredo, que ele recebeu o privilégio de anunciar o segredo. Que segredo é esse? O versículo 6 diz qual é o segredo. Olha aí, não precisa fazer mistério não, está lá escrito. Este é o segredo revelado. Qual é o segredo? Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Paulo então estava falando assim: igreja em Éfeso, existe uma mensagem extraordinária, que há muito tempo não estava sendo clara, mas agora ela está explícita, e eu recebi o privilégio de poder gritar isso aos quatro ventos. O segredo, a mensagem que estava oculta, algumas traduções vai dizer o mistério que agora foi revelado. Pega o mistério então, varão, o mistério é esse: a graça de Deus veio para trazer salvação a todas as pessoas, ou melhor, a qualquer tipo de pessoa. É como se, a partir de agora, Cristo inaugurasse um novo tempo, em que as pessoas vão conseguir de fato entender que o reino de Deus não é para quem se parece assim, não é para quem anda assim, não é para quem tem o sangue desse jeito, não é para quem fala deste jeito, não é para quem nasceu neste país. O reino de Deus não tem fronteiras desta terra. Mas isso é algo que não começou agora, e a gente vai falar sobre isso depois. Mas é muito importante a gente conseguir perceber o valor, o impacto da graça. E eu acho assim que se pegar todos os sermões que eu já preguei na vida e bater assim tudo, o caldo que vai sair vai ser a mesma coisa. Porque isso é, para mim, a coisa mais importante que há de ser dita. É que a salvação é pela graça. E isso é tão batido, né? A gente bate nisso o tempo todo, nas músicas está falando disso, o pessoal prega e tal, está pintado nas paredes da igreja, mas parece que a gente não entende. Porque graça, a gente fala de graça o tempo todo, mas quando a gente para conversar com alguém aí fora, vou começar fácil, aí fora, a gente vai perguntar a essa pessoa se a pessoa conhece a Jesus, essa pessoa vai dizer que conhece a Jesus. É muito comum. Semana passada eu estava no Uber, e aí eu estava falando com Deus assim: rapaz, eu quero evangelizar esse homem aí como é que eu vou fazer isso? Aí comecei a conversar com um rapaz, e aí ele disse que ele era da igreja há muito tempo, que ele dava o dízimo certinho há muito tempo, porque para ele isso era um sinal muito importante de que ele era de fato cristão. E conversa vai, conversa vem, e ele falou que apesar de todo esse movimento, ele ainda estava ali lutando, porque afinal de contas, ele ainda pecava. Aí eu falei: é mesmo, o senhor ainda peca? Caramba,
que surpresa. Quer dizer então, que se a gente morrer agora aqui, baterem no carro e a gente capotar, o senhor não sabe para onde o senhor vai? Fez um silêncio assim, me olhou estranho, tá agorando o carro, né? Tá agorando a gente ali, misericórdia, quase bateu na madeira assim. Aí eu falei, quer dizer então que o senhor não vai ser salvo se o senhor morrer agora? Não vou. Ele disse, fácil. Ele disse, não vou. Porque eu ainda peco. Aí eu falei, pois se eu te disser uma coisa, você acredita? Eu também peco. Aí ele olhou para mim e falou assim, é mesmo? Eu falei assim, peco. Mas se a gente morrer agora, eu vou para o céu. E ele falou assim, não vai não? Eu falei, vou. Ele falou, não vai não? Eu falei assim, vou. Como é isso? Ele perguntou. E eu pude explicar a ele sobre a graça. Que para ele, que estava há muitos anos numa igreja, acreditando, por exemplo, que ele era muito fiel, porque ele nunca parou de dar o dízimo, ele não entendeu nada sobre a salvação e sobre a graça. Então eu falei de alguém de fora, mas alguém de dentro, talvez pode não ter entendido bem essa graça ainda. E qual é o ponto da graça? E eu quero explicar essa graça para você. O ponto da graça é o seguinte: você não vai mesmo conseguir parar de pecar, mas graças a Deus, porque não depende de você a salvação. Paulo fala aos Romanos no capítulo 7, o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu vivo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí você vai parar agora, junto comigo vai fazer uma reflexão de todas as vezes que você parou e pediu perdão ao Senhor pelo seu pecado, e no dia seguinte você pecou de novo. E como que isso te fez se sentir mal? E isso é óbvio, porque é triste saber que a gente fracassou. Mas Paulo fala isso, Paulo compartilha do sentimento, ele fala, miserável, eu sou miserável porque eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço. Mas o versículo 23 diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? O versículo seguinte vai dizer, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque se fosse por mim, não ia ter dízimo que eu desse, eu não ia conseguir arrombar a porta do céu. Não adiantaria, portanto, eu me vestir de um jeito específico de crente, falar de um jeito de crente, e ir para a igreja de crente, achando que isso vai me fazer ganhar uma passagem para o céu. Não vai. E isso precisa trazer algumas implicações para a nossa vida, porque eu sei que eu não estou falando nada de novo para a maioria, mas as implicações estão às vezes distantes do nosso conhecimento teórico. Veja, se isso é verdade, se não depende de mim, eu preciso que você tire dos seus ombros um peso e descanse, porque não depende de você mesmo. Peso que muita gente coloca sobre os ombros, inclusive autoridades ou lideranças, ou de pessoas que dizem ser líderes, mas na verdade só ocupam cargos, e com a experiência, e dizem que são líderes ou autoridades espirituais, e que oprimem, e que abusam, e que manipulam. O Senhor nos convidou a ter um jugo que é leve, um fardo que é suave, não peso, de que agora, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus, isso é um alívio. Então primeiro, eu preciso que você respire, e descanse, em saber que o Senhor te dá graça de ser salvo, apesar de você. Uma outra implicação da graça, é que, se isso é verdade, o que fazer diante de um Deus que me salvou apesar de mim, a não ser me entregar completamente a Ele? Porque a graça vem e me dá entrada no céu, e essa graça é preciosa demais, para que eu finja que ela não impacte em nada na minha vida. Portanto, eu sou regenerado, nasço de novo, e nascido de novo, como posso viver como antes de ter nascido de novo? Paulo fala sobre vestir uma nova roupa,
vestir-se do novo homem. Se eu fui vestido de um novo homem, não posso mais me comportar como vivia antes. Mas isso é consequência de uma salvação que eu recebi. Não é um jeito pelo qual eu convenço Deus a me salvar. Ainda assim, não exclui a necessidade de você buscar a sua santificação e a sua santidade. Mas, por fim, a terceira implicação para essa parte é que, se é verdade que a graça te salvou, e que ela fez isso por graça, não porque você merecia, isso não pode ser retido apenas a quem se parece com a gente, mas precisa extravasar de nós e alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que ainda acham que se morrerem agora, não vão ser salvos, por causa da força do trabalho deles. E a gente pode dizer para eles o seguinte: olha, de fato, se você morrer agora, você não vai ser salvo. Mas isso não vai mudar pelo quanto você trabalha. Vai mudar a partir do momento que você crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e receber a salvação que já foi te dada na cruz. Paulo diz: ainda que eu seja o menos digno de todo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infidáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Queridos, é um privilégio poder falar sobre essa graça, e eu preciso lembrar os irmãos disso. Eu preciso lembrar que não dá para a gente falar sobre unidade se a gente quiser ser um apenas com quem se parece com a gente. Não dá para a gente querer falar sobre unidade se a gente quiser ser um apenas com quem pensa igual a gente. Não dá para a gente querer falar de unidade se nós quisermos ser um apenas com as pessoas que têm um cheiro que a gente gosta. Quando as pessoas estão morrendo lá fora, sem Cristo, sem esperança, a gente não pode ficar falando sobre unidade aqui dentro, como se isso fosse apenas uma desculpa para a gente se reunir e cantar umas canções. Se isso não extravasa de nós, que unidade é essa? Não diferente de um grupo que se reúne num clube social semanal qualquer, ou de tantas outras religiões que se reúnem regularmente para comungar. Porque existe várias comunhões por aí afora. A revolução da comunhão que o Senhor inaugura é uma revolução diferente, porque ela não parte de nós, ela parte dele, e exige de mim nada mais a não ser entrega total. E eu aprendi uma coisa que mudou a minha cabeça, assim, eu fico assim, meu Deus, às vezes eu paro assim e fico, meu Deus, que doideira. Eu aprendi uma coisa que diz assim: o humilde não se ofende. Olha que frase simples. Eu fiquei em crise com essa frase. Assim, o humilde não se ofende. Como é isso, gente? Quer dizer, se eu estou me ofendendo, de alguma maneira eu acho que eu não merecia receber alguma palavra, ou algum tratamento. Se eu acho que eu não mereço receber aquilo ali, é porque na verdade eu não estou sendo tão humilde assim. Mas se eu percebo que dos homens eu sou o menor, como Paulo se chama aqui, de todo o povo santo, eu sou o menor, o menos digno, como ele fala a Timóteo, o pior dos pecadores. Se isso é verdade, me acusem, me punam, me prendam. De fato, eu sou o menor. Mas no momento que eu não entendo sobre serviço, sobre entrega, sobre ser humilde, sobre estar no meu lugar, eu não vou conseguir viver essa forma. E para viver isso, eu preciso viver a partir da graça. Não dá para que essa revolução comece com a força do braço de vocês. Mas essa revolução certamente acontecerá se olharmos para Cristo e lembrarmos que é por graça que nós estamos aqui. Vamos tentar ser mais rápidos. Versículos 10 e 11 diz assim: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. O plano de Deus era mostrar por meio de quem? Da igreja. E esse plano, ele vai dizer, por exemplo, no versículo 11, esse era seu propósito eterno, há muito tempo. Mas peraí, a igreja não é uma coisa que a gente começou em 1926, aqui, em Petrópolis, é isso? Obrigado. Não é não. É porque eu estava lembrando da data de 1914, que foi quando começou a pregação aqui, né? Eu fiz meu dever de casa, eu estudei.
mas foi organizado em 26. Joia, 99 anos, parabéns à igreja, glória a Deus. O ponto é, não, a igreja não começou 99 anos atrás. Então começou em 118 anos atrás, quando a Convenção Batista Brasileira foi organizada. Não. Há muito tempo, Jesus em Mateus já falou sobre isso. Olha, Pedro falou para ele, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e Jesus diz, sobre esta rocha, a verdade de que eu sou o Cristo, a minha igreja será edificada. Mas eu preciso dizer que isso ainda é antes dessa fala. Quando Deus chamou Abraão, há muito tempo antes, Ele chamou Abraão para que por meio dele fossem benditas todas as famílias que vivem em Petrópolis. Não é isso que o texto diz. Não foi para que por meio de Abraão fossem benditas todas as famílias das pessoas que ganham mais de 5 mil reais por mês. Não é isso. Mas para que por meio de Abraão fossem benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus sempre foi voltar e resgatar de novo a humanidade de um estado que ela mesma se colocou. Vamos lembrar da história, e isso é muito importante, porque isso é evangelho, é a boa notícia. A história diz o seguinte: o homem foi criado junto com a mulher e viviam em perfeita comunhão com o Senhor, no Éden, mas escolheram pecar, e por causa do pecado foram separados de Deus. O texto diz o seguinte, pega a visão: o salário do pecado é a morte. Você pecou? Ixi, pecou. Eu também pequei. Se a gente pecou, a gente tem que morrer. Certo ou errado? Certo. Deus é justo? Se Deus é justo, Ele tem que pagar o salário certinho. Então Ele tem que matar. Então você tem que morrer, varão. Sinto muito. Eu também. No entanto, quando a gente vê a história, olha o livro de Gênesis, veja Gênesis. Gênesis não é o livro da criação. A criação acompanha, uma parte do texto, está lá, a criação acontece lá. Mas tem muito mais coisas, é porque a criação é tão extraordinária, né, que ofusca o resto das histórias. Mas leia o livro de Gênesis pensando em como você pode encontrar o plano de Deus para salvar o seu povo, naquele livro. E desde o início, a gente vê Adão e Eva pecando, Deus então vem e vai atrás deles. Deus fala, onde vocês estão? E vai atrás deles. Encontra eles, depois que conversa com eles lá, e os pune por causa do pecado, Deus mesmo mata um animal e constrói roupas para cobri-los. Depois vem Caim e Abel, Deus vai até Caim e fala, Caim, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Caim erra. Depois de Caim matar o seu irmão, Deus vai em direção a Caim de novo. E a gente tem a história da Torre de Babel. Depois da Torre de Babel, quando todas as nações são espalhadas pela terra, Abraão aparece e Deus diz, por meio de você, todas essas pessoas serão abençoadas, todas as famílias. O interesse de Deus não era a separação, mas era a reconciliação. E por isso o ministério que Paulo diz é o ministério da reconciliação. Esse plano de restaurar a unidade, de restaurar a comunhão, é muito antigo. E veja, é um privilégio ainda maior perceber que nós estamos fazendo parte de uma coisa extraordinária que o próprio Deus costurou para estar próximo de nós. Para coisa nenhuma outra, a não ser comungar conosco. Não há nada que a gente tenha para dar para Deus que Ele precise. Mas Ele quis estar perto. Que doideira! Aí por isso que eu falo que esse negócio é revolucionário. Porque em nenhuma outra religião, e em nenhum outro governo, e em nenhum outro sistema lógico humano, nós vamos ver alguém com uma figura de autoridade, ou de poder, ou de cargo, ou de função, que se sinta, ou que seja hierarquicamente superior a outras pessoas, se doando, se entregando e se importando em querer ser um com aqueles mais lá de baixo. O que a gente tem é o único que é rei, se fazendo servo apenas para se reconciliar com eles. Ele tinha que matar a gente, mas ele quis ser nosso amigo. Gente, eu preciso que vocês fiquem assim, surtados com essa verdade.
Que coisa extraordinária é saber que o Senhor não precisava de nós, não precisava nos salvar, mas Ele nos amou tanto que quis salvar. E se isso era verdade, e Ele queria nos salvar, não tinha outro jeito, a não ser que alguém morresse. Lembra, Ele é justo, Ele tem que matar, Ele teria que punir o pecador. Mas como Ele amava o pecador, e como Ele ama o pecador, é como se Ele pensasse, quem é que pode morrer, para que eles não morram? Então tem que ser alguém que não precise morrer, para morrer no lugar deles. Quem é? Cadê? E aí Ele procura na terra. O salmista fala que Deus olha do céu, para ver se há alguém que entenda, para ver se há alguém que busque a Deus, e não há um justo, nenhum sequer. Paulo repete isso em Romanos capítulo 3. Se não há ninguém, quem é que vai morrer em nosso lugar? Só teria um capaz, então, de suportar toda a ira de Deus e preservar aqueles que Ele amava. E esse um era Deus. E aí Ele escolhe, então, se entregar e morrer para que nós não precisássemos morrer. O plano de Deus, traçado há muito tempo, na verdade tinha um interesse simples e extraordinariamente revolucionário, de sentar junto da gente e estar reconciliado conosco, de caminhar no jardim para conversar conosco, de sentar em uma mesa e partir o pão. Esse plano é extraordinário e a igreja então faz parte dele agora. É por essa causa que não existe a possibilidade de alguém ser salvo por essa graça e está distante do grupo. Não dá. Porque Ele fez todo esse rebuliço para fazer a gente um. Como é que você vai ser um distante do grupo? Não existe comunhão distante. Mas também, estar no grupo não é apenas bater o ponto na reunião semanal. Lembra da autodoação, da entrega, da humildade e do serviço? Isso, então, é fazer parte do grupo. Saber que o seu nome está numa lista de membresia de uma igreja batista, não te faz, então, esse ponto está tudo certo, pastor, aí está tudo de boa. Estou fazendo parte da igreja. Não necessariamente. É preciso que você investigue o seu coração, para saber se isso que sai da sua boca é verdade mesmo no seu coração. Se o dia que você entregou a sua vida para Jesus e manifestou isso publicamente, por meio do batismo aqui neste lugar, ou em outro lugar, isso na verdade está sendo vivido com a sua entrega total, de si para o outro. Paulo fala aos Filipenses, ainda no capítulo 2, antes daquele versículo lá que a gente conhece, tende em vós o mesmo sentimento, atitude e pensamento que houve em Cristo Jesus. Antes disso ele fala, se interesse não só pelo que é seu, mas pelo que é do outro, porque a gente vive para ser junto, porque a gente foi criado para estar junto, mas nos rebelamos e fomos resgatados para vivermos juntos. Mas não esqueçam que isso começa na graça. Se não for apegado à graça, o esforço todo vai ser de fazer apenas um evento bonito. Mas é preciso depender do Senhor. E por fim, o versículo 12 e 13 diz, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro, a honra de vocês. Paulo diz que essa revolução de unidade, provocada a partir da graça de Deus, envolve diretamente a igreja, ecoa, redunda numa missão, que com ousadia e confiança, nós podemos cumprir. E é por essa causa, que no último capítulo, capítulo 6, versículo que a gente já leu, versículo 20, ele vai dizer assim, cara, extraordinário esse texto, Paulo está preso, e ele vai dizer, orem para que eu seja liberto e fique seguro, protegido e nunca mais seja preso. É isso que está aqui? Não, confira aí. Se você não estiver conferindo, eu posso estar aqui falando um monte de doideira. O texto diz, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele.
não estava preocupado com a sua própria liberdade, não estava preocupado com a sua própria segurança, estava preocupado em cumprir uma missão. Tanto que em Atos capítulo 20 e 24, ele vai dizer aquele texto conhecidíssimo, que de nada me vale viver, antes mais importante é cumprir a carreira, cumprir a missão, ainda que eu vá para um lugar que eu não sei o que vai acontecer, a não ser que eu vou ter dificuldade, vou ter desafio, vou ter provação, vou ser preso, e provavelmente vou morrer, e foi o que aconteceu com ele, mas foi. Queridos, a unidade precisa redundar em missão. Nós fomos criados com o propósito de glorificar a Deus, e isso a gente ouve, legal, isso não está errado, em nome de Jesus. O texto de Paulo aos Coríntios diz que qualquer coisa que a gente for fazer é para a glória dele. Ainda nesse texto, ele vai falar no versículo 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. O fim é a glória de Cristo, e isto é verdade. No entanto, esse aspecto da igreja glorificar a Deus precisa ser compreendido na linha que ele escolheu para costurar isso. E ele escolheu costurar uma linha de unidade e amor. Preste atenção, viver para glorificar a Deus não é nós estarmos aqui e ele lá, mas é uma vida de entrega, porque ele se entregou de maneira tal que a gente consegue viver junto, um com ele, de tal forma que somos parte do seu corpo, e um com o outro, de maneira em que todos nós somos membros uns dos outros. Isso é o corpo, essa é a igreja. E que se a gente lembrar do texto de nossa divisa, Jesus já falou sobre isso, ele orou a Deus. O texto de João 17 é uma oração de Jesus ao Pai, poucos momentos antes de morrer. Ele gasta tempo orando pelos discípulos dele lá, e por você e por mim. João 17, versículo 21, Jesus vai falar sobre que nós tenhamos uma unidade tão profunda, que o mundo saberá que isso não pode ter sido fruto de outra coisa, a não ser de um milagre tão grande quanto Deus se fazer homem para morrer para salvar o pecador. O mundo olhará para a igreja e falará assim: rapaz, isso é um milagre. Gandhi não conseguiu isso. Os outros deuses não conseguiram isso. Os políticos de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, não conseguiram isso. Esta geração, por sua própria força, não consegue isso. O mundo olhará para a igreja e falará assim: rapaz, isso só pode ser fruto do que aquele homem lá disse. De fato, ele era o Cristo. De fato, esse homem, Jesus, foi enviado mesmo por Deus, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. É a oração que Jesus faz ao Pai. Para que a gente encerre, eu preciso pedir a vocês que revisem o coração de cada um. Revisem o próprio coração e se perguntem: de que adianta fazer parte de um corpo, como vocês estão fazendo agora? Para que é isso? Para quê? Para ter o que fazer no sábado? Não é, porque deve ter um monte de coisa legal acontecendo aí em Petrópolis, divertidíssima. Você tem um monte de coisa para fazer. Então não é por isso, não pode ser por isso. É por quê? Precisa ser porque não há nada mais precioso do que ser um com o próprio Criador, que quis se entregar para me salvar, de tanto amor que tinha para me amar. E agora, um com Ele, eu sou na verdade um com quem está aqui do meu lado. E isso muda o que na sua vida?
Muda que você faz parte de um ministério ou 10 ministérios na igreja? Não, essa não é a resposta. Olhe o seu coração, e o seu coração não é explicitado pelos ministérios e títulos que você carrega. O seu coração é explicitado em como você serve e se entrega ao outro, mesmo que ninguém veja, ainda que ninguém reconheça, ainda que ninguém aplauda. Lembra que o humilde não se ofende? Onde está o seu lugar e o seu coração diante do povo de Deus? Além disso, sermos nos lembra que temos uma esperança que precisa ser anunciada lá para fora. Temos uma força para continuar, e ainda assim é difícil para a gente. Imagine só para quem não tem esperança em outra coisa, senão o seu emprego, o seu salário, a sua casa. Aí vem uma enchente, que a gente conhece bem, e leva a esperança. E agora? Quantas pessoas estão sem Cristo, e a gente passou por elas essa semana e não falou de Jesus para elas? Orem, peçam a Deus coragem, assim como Paulo teve coragem de pedir coragem, para que eu possa anunciar a palavra, ainda que eu esteja preso. Você não será preso se pregar o evangelho essa semana. O que é que te impede de pregar? Pregue. É falta de coragem, eu sei. É vergonha, eu sei. Eu também tenho. Mas meu irmão, quando a gente vê, a gente está falando. Tenha coragem de orar por isso. É isso que eu te peço. Peço que você tenha coragem de orar por coragem. Ore. Francisco, mas eu não sei como evangelizar. Meu irmão, eu estou mandando você evangelizar? Não estou. Olha aí que doideira. Estou mandando com todo carinho, pelo amor de Deus, né? Que eu não mando ninguém. Estou pedindo aqui para que vocês orem, para que o Senhor Deus dê coragem a vocês para anunciar. E por fim, e agora eu estou encerrando, eu preciso dizer, se há alguém aqui que com muito tempo de igreja ou não, que com o nome arrolado numa lista de membros ou não, mas se há alguém aqui que não estava conseguindo entender que faz parte de um grupo que é muito maior do que uma placa de igreja, que não tinha conseguido entender que o reino de Deus é um reino que envolve paz, porque o próprio Deus se entregou para te dar vida. Saiba que só existem duas pessoas no mundo, dois tipos de pessoas no mundo: as que entenderam que foram salvas por graça e por Cristo, e por isso estão em paz, e as que não entenderam, e por isso ainda estão no mundo sem reconciliação com Jesus. Onde você está? Você está em paz? Sabendo que você foi salvo por graça e misericórdia? Então você já entendeu, pode ir para a próxima etapa. A missão é sua. Não entendeu ainda? Então você pode entender isso hoje e agora. Creia em Cristo Jesus e você será salvo. Receba a paz de saber que Deus te amou tanto, que deu o seu Filho, para que se você crer, você não vai morrer, mas você vai viver eternamente reconciliado com Ele. E nem vai sozinho, vai com toda uma família de gente, que assim como você não merecia, mas foi salvo por graça.